Bom dia. Então, vamos continuar nossa leitura. Nós paramos na página 124, mas vamos fazer uma retrospectiva. Então, no começo da nossa última leitura, nós vimos que ele fala no finalzinho daquele subitem que o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral eles são formados pela mesma natureza do reino mineral aqui na Terra, vegetal e o animal, e que todos eles atuam em conjunto, né? Mas também que existe o espírito do povo, o espírito da época, e que também não são visíveis, né? Mas que eles existem. Além disso, existem os espíritos inferiores, como ele coloca, que estão ligados aos elementos, que são as salamandras, as sílfides, as ondinas e os gnomos. Esta é a realidade espiritual, que é oculto ao nosso mundo sensível, né? Mas e para isso, o que ele diz é que a gente precisa ter olhos para ver, ou fazer um caminho que é indicado por ele no conhecimento dos mundos superiores, que nós já lemos também. Daí o outro subitem, vai falar sobre a aura e as formas pensamento. E ele diz que o mundo, ele continua falando que o mundo anímico e o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo sensível, né? E a gente precisa fazer esse caminho, então, para ver. E ele diz que a, a aura do ser humano é visível pelo vidente, né? Ou por quem fez esse caminho, e ela é muito grande, na verdade, ele inclusive diz as dimensões, né, que ela é um tamanho diferente para cada um, mas parece que é o dobro da altura de cada um e 4 vezes a largura do corpo físico. E que a aura tem várias colorações e que ela vai depender, essas tonalidades dependem também das peculiaridades de cada caráter humano. E ele descreve as cores, né, que são possíveis de serem vistas. E no final ele fala que a aura é bastante complexa e elas são em três, podem ser vistas de três formas, que são intercaladas, e tem a aura que tem mais opacidade, que é mais que a gente vê como um embaçamento, tem aquela que tem mais claridade, luz, e tem aquela que irradia, né? E que essas três se intercalam, né? E cada vidente, ele diz que pode ver um tipo dessa aura, vai depender do desenvolvimento de cada vidente. E ele diz que essa tríplice aura é a expressão da entidade humana, que se manifesta aqui como corpo, alma e espírito. Eu acho que, em poucas palavras, mais ou menos foi isso que a gente leu. Se alguém tem mais alguma imagem que queira trazer daquilo que foi lido, por favor. Senão a gente continua lendo. E a gente tinha parado aqui para começar o terceiro parágrafo, mas eu vou começar logo no primeiro parágrafo dessa página 124. Na aura se expressa, portanto, o que o homem fez de si no decorrer de suas encarnações. Em todas as três partes da aura estão contidas cores das mais diversas nuances. O caráter dessas nuances muda, porém, segundo o grau de evolução do homem. Na primeira parte da aura, pode-se ver, só um minutinho, pode-se ver a vida impulsiva não evoluída, em todos os matizes do vermelho até o azul. Esses matizes têm aí um caráter turvo e impreciso. Os matizes de vermelho marcante indicam as cobiças sensuais, os apetites carnais, a ânsia por gozos do paladar e do estômago.
Matizes verdes parecem encontrar-se aqui principalmente naquelas naturezas inferiores que se inclinam à apatia e à indiferença, que se dedicam avidamente a cada gozo, embora fugindo aos esforços que levam à satisfação. Quando as paixões buscam violentamente alguma meta inatingível para as capacidades adquiridas, surgem cores verde acastanhadas e verde amareladas na aura. Aliás, certos modos de vida moderna cultivam justamente esta espécie de aura. Um sentimento egóico inteiramente arraigado em inclinações inferiores, representando assim o mais baixo grau do egoísmo, mostra-se em amarelos indefinidos até chegar a tonalidades marrons. Ora, é claro que a vida impulsiva animal também pode assumir um caráter agradável. Existe uma capacidade puramente natural de sacrifício que no reino animal já se encontra em alta escala. No amor materno natural, esse cultivo de um impulso animal encontra sua mais bela perfeição. Esses impulsos naturais abnegados manifestam-se na primeira aura em matizes que vão do vermelho claro ao vermelho rosado. Temor, covarde e timidez perante as sensações físicas revela-se na aura por meio de cores azul acastanhadas ou azul acinzentadas. A segunda aura exibe também as mais variadas gradações cromáticas. Egotismo, orgulho e ambição fortemente desenvolvidos manifestam-se em formações de tom castanho e alaranjado. Também a curiosidade se faz anunciar por manchas amarelo-avermelhadas. Amarelo claro reflete clareza de pensamento e inteligência. Verde exprime compreensão da vida e do mundo. Crianças que aprendem rápido têm muito verde nessa parte da aura. Uma boa memória parece denunciar-se na segunda aura por um amarelo cítrico. O vermelho rosado indica uma natureza benévola e afetuosa. Azul é o sinal da devoção. Quanto mais a devoção se aproxima do fervor religioso, mais o azul passa a violeta. O idealismo e a seriedade de empenho são visíveis no azul índigo. As cores básicas da terceira aura são amarelo, verde e azul. Amarelo claro aparece aqui quando o pensamento se acha pleno de ideias elevadas a amplas, que compreendem o pormenor partindo do todo da ordem universal divina. Esse amarelo adquire um reflexo dourado quando o pensamento é intuitivo e inteiramente isento de ideias sensuais. O verde exprime o amor por todos os seres. O azul é o símbolo da capacidade abnegada de autossacrifício em prol de todos os seres. Quando esse autossacrifício se intensifica, até uma vontade vigorosa que se coloca ativamente a serviço do mundo, o azul se transforma em violeta claro. Quando, apesar de uma alma superiormente desenvolvida, ainda existem orgulho e ambição, como últimos resquícios do egoísmo pessoal, ao lado dos matizes amarelos aparecem nuances tendentes a laranja. No entanto, cumpre frisar que nesta parte da aura as cores são bem diversas dos matizes que o homem está habituado a ver no mundo sensorial. Aqui se apresenta ao vidente uma beleza e sublimidade às quais nada é comparável no mundo cotidiano. Esta descrição da aura não pode ser corretamente julgada por quem não atribua o máximo valor ao fato de a visão da aura representar uma ampliação e um enriquecimento do que é percebido no mundo físico. Uma
Ampliação que visa conhecer a forma de vida anímica, que tem realidade espiritual fora do mundo sensível. Essa descrição nada tem a ver com uma interpretação do caráter ou do pensamento de uma pessoa com base numa percepção alucinatória da aura. Ela busca expandir o conhecimento em direção ao mundo espiritual, não tendo absolutamente nada em comum com a duvidosa arte de explicar almas humanas por suas auras. Tudo bem? Vamos continuar? O próximo capítulo é a senda do conhecimento. O conhecimento da ciência espiritual, referida nesta obra, pode ser alcançado por qualquer pessoa. Explicações do tipo aqui apresentado fornecem uma imagem mental dos mundos superiores e são, de certo modo, o primeiro passo para a própria observação. Ora, o homem é um ser pensante e só pode encontrar sua senda cognitiva ao tomar como ponto de partida o pensar. Proporcionar-lhe ao entendimento uma imagem dos mundos superiores não é, pois, infrutífero. Apesar disso, só lhe representar, por ora, uma narração de fatos superiores dos quais ele ainda não possui compreensão alguma por visão própria. É que os pensamentos que lhe são apresentados constituem por si mesmos uma força que continua atuando em seu universo mental. Essa força se tornará ativa nele, despertando disposições latentes. Quem é da opinião de que entregar-se a semelhante imagem mental é supérfluo, caiu em erro, pois só vê no pensamento o abstrato, vazio de essência. No pensamento, porém, está latente uma força viva. E se em quem possui o conhecimento superior ele é a expressão direta do conteúdo visto no espírito, a comunicação dessa expressão age em quem a recebe como um germe produtor de frutos cognitivos. Quem, na demanda pelo conhecimento superior, quisesse recorrer a outras forças no homem, por desprezar o trabalho do pensamento, não levaria em conta que o pensar é justamente a suprema faculdade que o homem possui no mundo dos sentidos. Quem, pois, indaga como posso adquirir eu próprio os conhecimentos superiores da ciência espiritual, deve ouvir a seguinte resposta. Primeiro, se disponha a aprender por meio das informações de outras pessoas sobre tais conhecimentos. E se ele retrucar, eu próprio quero ver, não quero saber do que os outros viram, seja-lhe então respondido, é precisamente na assimilação das comunicações de outros que reside o primeiro grau do conhecimento próprio. Talvez ele responda, mas então estou sendo, por enquanto, obrigado a uma fé cega? Todavia, no caso de uma comunicação, não se trata de fé ou de incredulidade, mas simplesmente de uma isenta acolhida do que se ouve. O verdadeiro pesquisador espiritual jamais fala com a expectativa de que ao seu encontro venha uma fé cega. Ele só pretende comunicar. Isto eu vivenciei nas esferas espirituais da existência e estou narrando a respeito dessas minhas vivências. Mas ele também sabe que a receptividade a essas suas vivências e a impregnação dos pensamentos do outro com a narrativa constituem para esse outro forças vivas em prol do desenvolvimento espiritual. O que enfocamos aqui só será visto corretamente por quem refletir sobre o modo como todo o saber dos mundos, anímico e espiritual, repousa nas profundezas da alma humana. Pode-se buscá-lo através da senda cognitiva.
É possível consultar não apenas o que se obteve das profundezas da alma por conta própria, mas também por esforço de outra pessoa, mesmo não se tendo feito preparativo algum para trilhar a senda do conhecimento. Um discernimento espiritual correto desperta numa índole imperturbada por preconceitos a força da compreensão. O saber inconsciente enfrenta o fato espiritual descoberto por outros. E esse enfrentamento não constitui fé cega, e sim uma correta atuação do intelecto humano sadio. Nessa sadia compreensão, se deveria ver também, para o conhecimento próprio do mundo espiritual, um ponto de partida muito melhor do que nos duvidosos arroubos místicos e similares, nos quais frequentemente se acredita ter algo melhor do que naquilo que o intelecto humano sadio pode reconhecer quando mesmo lhe é apresentado pela genuína pesquisa espiritual. Nunca é demais frisar o quanto é necessário que o aspirante ao desenvolvimento de faculdades cognitivas superiores se empenhe num rigoroso trabalho pensamental. Cabe insistir nesta ênfase na mesma medida em que os muitos aspirantes a videntes têm em muito pouca estima esse trabalho pensamental severo e sacrificado. Dizem eles que o pensar não proporciona ajuda alguma. O que importa é a emoção, o sentimento ou algo do gênero. Diante disso, cumpre dizer que ninguém pode tornar-se vidente no sentido superior, ou seja, verídico, sem ter antes trabalhado a fundo no âmbito do pensamento. Em muitas pessoas, uma certa indolência interior desempenha aí um papel equivocado. Elas não se conscientizam dessa indolência porque esta se reveste de um desprezo pelo pensar abstrato e pela especulação ociosa e assim por diante. Porém, desconhece justamente o pensamento quem o confunde com o desfiar de raciocínios abstratos e fúteis. Esse pensar abstrato pode facilmente matar o conhecimento suprassensível. Já o pensar cheio de vida pode tornar-se o seu fundamento. É bem verdade que seria muito mais cômodo poder chegar ao dom superior da vivência evitando o trabalho pensamental. É disso, aliás, que muita gente gostaria. Para esse fim, no entanto, é necessária uma firmeza interna, uma segurança anímica que só o pensamento pode proporcionar. Do contrário, produz-se apenas uma vazia vacilação entre imagens, um jogo anímico enganoso, que certamente dá prazer a muitos, mas nada tem em comum com um real ingresso em mundos superiores. Além disso, quem reflete sobre as vivências puramente espirituais de uma pessoa que realmente adentra o mundo superior, compreenderá que a questão possui ainda um outro lado. Ser vidente significa possuir absoluta saúde na vida anímica. Ora, não há melhor cultivo dessa saúde do que o pensar genuíno. Aliás, tal saúde pode sofrer gravemente quando os exercícios para o desenvolvimento superior não se acham fundamentados no pensar. Se é verdade que a vidência tornará um homem de pensamento sadio e correto ainda mais apto para a vida do que seria sem ela, é igualmente verdade que todo desejo de desenvolvimento ligado a uma aversão pelo esforço pensamental, todo devaneio nesse âmbito conduz à fantasia imaginativa e à atitude equivocada diante da vida. Nada tem a temer quem queira evoluir para o conhecimento superior, observando o que foi dito aqui. Aliás, isso só deveria ocorrer sob essa premissa. Esta premissa só diz respeito à alma e ao espírito do homem. Falar de qualquer influência danosa para a saúde corpórea é, nesse caso, um absurdo.
A incredulidade infundada é sem dúvida nociva, pois age sobre a pessoa em questão como uma forma repulsora, impedindo-o assim de assimilar pensamentos fecundos. Não é uma fé cega qualquer, e sim a assimilação do universo de pensamentos da ciência espiritual que constitui a pré-condição para o despertar dos sentidos superiores. O pesquisador espiritual se apresenta ao discípulo com a seguinte exigência: não deves crer, mas pensar no que digo, torná-lo conteúdo do teu próprio mundo de pensamentos. E, então, meus pensamentos farão com que dentro de ti tu mesmo os reconheças em sua verdade. É esta a convicção do pesquisador espiritual. Ele dá o impulso, a força para reconhecer a verdade que vem do próprio íntimo do receptor. E é neste sentido que deveriam ser buscadas as concepções da ciência espiritual. Quem assume a resolução de imergir seu pensar nelas pode estar certo de que, num prazo menor ou maior, elas o conduzirão à visão própria. Já no que foi dito, está indicada uma primeira qualidade a ser desenvolvida por quem queira chegar a uma visão pessoal de fatos superiores. Trata-se da dedicação incondicional e imparcial ao que é revelado pela vida humana e também pelo mundo extra-humano. Quem aborda um fato qualquer desse mundo com o juízo trazido de sua vida até então, repele com tal juízo o efeito imparcial e sereno que tal fato pode exercer sobre ele. O aprendiz deve, a cada momento, ser capaz de transformar-se num receptáculo inteiramente vazio, no qual se derrame o mundo estranho. Só constitui momentos de cognição aqueles em que todo juízo, toda crítica emitida por nós, silencia. Não importa, por exemplo, se ao encontrarmos uma pessoa somos ou não mais sábios do que ela. Até a criança mais ignorante tem qualquer coisa a revelar ao mais supremo dos sábios. E se este aborda uma criança com seu parecer próprio, por inteligente que seja, sua sabedoria se intromete como um vidro baço na frente daquilo que a criança lhe tem a revelar. E aqui tem no rodapé, vê-se muito bem por essa indicação que a exigência da dedicação incondicional não significa a eliminação de qualquer juízo próprio ou o abandono a uma fé cega. Algo desse gênero não teria sentido algum frente a uma criança. Essa dedicação às revelações do mundo estranho exige completa isenção interior. E quando a pessoa se examina para saber em que grau possui essa dedicação, faz espantosas descobertas em si mesmo. Quem quer trilhar a senda do conhecimento superior deve exercitar a capacidade de, a cada momento, extinguir a si mesmo, com todos os seus preconceitos. À medida que se extingue, outra coisa flui para ele. Somente um elevado grau dessa dedicação somente um elevado grau dessa dedicação isenta capacita para a assimilação dos fatos espirituais superiores que, por toda parte, circundam o homem. É possível desenvolver essa faculdade de modo consciente e objetivo. Procure-se, por exemplo, evitar todo e qualquer juízo relativo a pessoas do próprio meio. Cada qual elimine em si o critério de atraente e repulsivo, de estúpido ou inteligente, que seja habituado a aplicar, e procure compreender as pessoas simplesmente por si mesmo, sem este critério. Os melhores exercícios podem ser feitos com relação a pessoas pelas quais tenhamos aversão.
Reprimamos vigorosamente essa aversão e deixemos, com isenção de ânimo, atuar em nós o que elas fazem. Ou, estando no ambiente que estimule este ou aquele juízo, reprimamos o juízo e exponhamos-nos de modo isento às impressões. E aqui no rodapé, essa entrega isenta não tem a mínima relação com fé cega. Não se trata de acreditar em algo cegamente, e sim de não deixar o juízo cego substituir a impressão viva. Deixemos que as coisas e ocorrências nos falem por si, mais do que nós mesmos nos pronunciarmos sobre elas. E estendamos esse procedimento também ao nosso mundo dos pensamentos. Reprimamos em nós aquilo que forma este ou aquele pensamento, e simplesmente deixemos que o pensamento seja suscitado pelo que está fora de nós. Só quando são realizados com a mais rigorosa seriedade e constância é que tais exercícios conduzem a metas cognitivas superiores. Quem subestima tais exercícios é porque nada sabe do seu valor. E quem tem experiência nessas coisas sabe que a dedicação e a isenção constituem verdadeiras fontes de energia. Tal como o calor da caldeira se transforma na energia motriz da locomotiva, assim as práticas de abnegada dedicação espiritual do homem se transformam na força para ver dentro dos mundos espirituais. Por meio desses exercícios, a pessoa se torna receptiva a tudo que a circunda. A essa receptividade, contudo, deve associar-se também a justa avaliação. Enquanto a pessoa ainda está inclinada a supervalorizar-se à custa do mundo circundante, ela está vedando a si mesma o acesso ao conhecimento superior. Quem perante cada objeto ou fato do mundo se entrega ao prazer ou à dor que o mesmo lhe causa, é uma presa da superestima de si próprio, pois em seu prazer e em sua dor ele nada aprende sobre as coisas, mas somente algo sobre si mesmo. Quando sinto simpatia por uma pessoa, a princípio sinto apenas minha relação com ela. Se em meu juízo, em meu comportamento, eu me faço dependente apenas deste sentimento de prazer, apenas desde sentimento de prazer, de simpatia, eu coloco minha maneira de ver em primeiro plano, impondo-a ao mundo. Quero introduzir-me no mundo tal qual sou, em vez de acolhê-lo sem preconceito, e permitir que ele se expresse em conformidade com as forças que nele atuam. Em outras palavras, sou tolerante apenas com o que corresponde à minha maneira de ser. Contra tudo o mais, exerço uma resistência repulsora. Enquanto o homem está confinado no mundo sensível, ele reage como particular repulsa a todas as influências não sensíveis. O aprendiz deve desenvolver em si a capacidade de comportar-se diante dos objetos e das pessoas de acordo com suas peculiaridades, reconhecendo em cada um seu valor e sua importância. Simpatia e antipatia, prazer e desprazer devem assumir papéis totalmente diversos. Não quer isso dizer que o homem deva extirpá-los e tornar-se insensível à simpatia e à antipatia. Muito ao contrário, quanto mais ele desenvolver em si a faculdade de não permitir que todo sentimento de simpatia ou antipatia venha imediatamente seguido de um juízo ou uma ação, quanto mais fino será sua sensibilidade. Ele perceberá que a simpatia e a antipatia assumem um caráter mais elevado quando ele refreia aquela espécie já existente nele. Até mesmo o objeto inicialmente antipático possui qualidades ocultas,
revelando-as quando o homem, em seu proceder, não segue suas emoções egoístas. Quem haja progredido nessa direção terá em todas as direções uma sensibilidade mais refinada do que outras, por não se deixar seduzir por si mesmo, como a insensibilidade. Toda inclinação, obedecida cegamente, embota a capacidade de ver, sob luz correta, as coisas em redor. Seguindo a inclinação, nós como que forçamos caminho através do ambiente, ao invés de expormos a ele e senti-lo em seu valor. E quando uma pessoa não reage mais a cada prazer e cada dor, a cada simpatia e antipatia, com uma resposta ou ação egoística, ela também se torna independente das impressões mutáveis do mundo exterior. O prazer que sentimos num objeto faz-nos imediatamente dependentes dele. Nós nos perdemos nele. Uma pessoa que se perde, ora no prazer, ora no sofrimento, ao sabor das impressões cambiantes, não lhe pode trilhar a senda do conhecimento espiritual. É com serenidade que lhe cabe aceitar o prazer e a dor. Então ela cessa de perder-se neles, mas por isso mesmo começa a compreender. Um prazer ao qual eu me entregue devora-me a existência no momento da entrega. Eu devo, no entanto, servir-me do prazer unicamente para chegar à compreensão da coisa que me proporciona prazer. O que me deve importar, o que me deve importar não é o fato de a coisa me proporcionar prazer. Eu devo experimentar o prazer e, por intermédio do prazer, a essência da coisa. O prazer deve ser para mim somente o indício de que na coisa existe uma qualidade apropriada para proporcionar prazer. É essa qualidade que eu devo aprender a conhecer. Se eu me detenho no prazer, eu me deixo inteiramente absorver por ele. Então sou eu apenas quem se realiza. Mas, se para mim o prazer é somente um ensejo para experimentar uma qualidade da coisa, com essa experiência eu torno o meu íntimo mais rico. Para o pesquisador, prazer e desprazer, alegria e dor devem constituir oportunidades para que ele aprenda com as coisas. Assim sendo, ele não se torna embotado diante do prazer e do sofrimento. Eleva-se acima deles para que estes lhe revelem a natureza das coisas. Quem se Helena, deixa eu desenvolver só. Posso, sim, é um processo, então essa busca desse autoconhecimento e você se desvincular dessas forças da antipatia e simpatia, mas isso aí é difícil, né? é Isso é difícil. É muito muito- difícil, né? O que ele está fazendo aqui, nesse capítulo, pelo que eu estou entendendo, ele está repetindo o que ele falou no conhecimento dos mundos superiores, né? Todos aqueles exercícios que ele sugere lá, né, da equanimidade, da tolerância, né, do controle do pensamento, controle do sentimento, controle da ação, ele está descrevendo aqui outra vez. Aquilo que a gente já viu lá no conhecimento dos mundos superiores. Coisa simples para a gente fazer, bem simples. Fala, Ana Lúcia. Desculpa, que aliás já virou hábito pra gente, né? Exatamente, é isso, Patrícia. Não, é que agora a gente está abrindo um grupo que vai começar dia 1º do 10, com desafio, ele chama-se Desafio dos 168 Dias, dos 6 exercícios complementares do Rudolf Steiner. É o sexto ciclo. Aí eu vou botar o grupo para você, se você achar pertinente, você joga para o grupão. Que Sim, claro. o primeiro ciclo, os 30 primeiros dias, é um trabalho de exercício do pensamento. Eu fiz o ciclo passado e é muito interessante. Você desenvolve competências que você não tinha nem ideia de que podia desenvolver. E como é direcionado, a gente acaba criando um ritmo que facilita e ajuda.
Sim, eu acho que em grupo sempre é mais fácil, sem dúvida. Pode passar que eu ponho aqui no grupo, tá? E cada um vê se interessa ou não, tá bom? Mas ele era só uma curiosidade, essas pessoas que fazem essa busca por essa espiritualidade, não fazem esse trabalho de autoconhecimento, fica uma coisa assim muito terrena, eu não consigo entender, porque tem pessoas que têm uma sensibilidade nata e não fazem todo esse processo. E tem pessoas que fazem caminhos por elas mesmas, né? Ou por até direcionamentos diferentes. Mas não tem essa coisa desse autoconhecimento, de vencer essas forças da antipatia e simpatia. Como é que fica essa relação com esse mundo espiritual? Então, eu acho que isso é um caminho bem individualizado, né? Esse é o caminho que o Steiner indica, mas existem outros caminhos. Então, como é que fica a relação? Bom, ele deu algumas dicas aqui, né? Que a gente precisa disso tudo para você poder ver com um pouco mais de clareza, né? Agora, eu acho que cada um que sabe de si, né? Eu não saberia te responder essa, essa pergunta, né? Eu acho que cada um segue um caminho, não tem o melhor caminho, existem vários caminhos. Este é o caminho indicado pelo Stein, né? E para nós faz sentido, pelo menos para as pessoas que estão aqui faz sentido, senão não estariam aqui, né? Mas existem outros caminhos também. Vamos ler mais um pouquinho? Tá fluida, né, a leitura, embora não seja, a gente precisa praticar, né? Porque não adianta só ler. Então, eu estou nesse parágrafo, né? Quem se A desenvolver nessa dificuldade é praticar, Eliana, porque aqui um pedaço ele fala da isenção do mundo e dos acontecimentos ao redor. E a gente muitas vezes é sufocada por esse ao redor. Então, assim, eu estou achando muito complexo por conta disso, que você é fluida, mas a nossa realidade não é leitura. tão fluida. Então, a leitura é fluida, a gente consegue compreender. Agora, ter a disciplina para fazer isso dentro do mundo, com todas as demandas, porque esse é o chamado. Né? A gente tem todas as demandas diárias, mas é aqui mesmo que a gente tem que exercitar essa força de vontade. Né? Nesse Então, ciclo de exercícios, depois do pensamento, você tem o ciclo da vontade. E você trabalha a parte toda da vontade. E tem lá mais para o último do ciclo o exercício da positividade. E tive um exercício assim muito interessante. Você pegar uma situação drástica, na época tinha tido um terremoto, acho que na Turquia, e você analisar nessa situação que é do dia a dia, que aparece no cotidiano da gente, o que que aquilo tem de positivo. E aí você começa a transformar toda essa sua visão negativa do mundo em possibilidades de ver algo positivo, mesmo numa extrema negatividade. É muito interessante. É treinamento mesmo, não tem jeito. bem legal. Pode mandar que eu vou mandar para todo mundo. Eu já me interessei também. Então, aqui a gente está nesse parágrafo. Quem se desenvolver nessa direção, é aqui que eu estou, né? É? Tá. Quem se desenvolver nessa direção aprenderá a compreender que mestres são o prazer e a dor. Exercerá empatia em relação a todos os seres e, com isto, receberá a revelação do seu interior. O pesquisador nunca diz apenas: "Oh, como eu sofro, como estou contente", mas sempre como fala o sofrimento, como fala a alegria. Ele se entrega para que o prazer e a alegria do mundo exterior possam atuar sobre ele. Com isso, se desenvolve no homem uma atitude completamente nova diante das coisas. Anteriormente, ele reagia a impressões agindo neste ou naquele sentido, só porque as impressões o alegravam ou lhe davam desprazer. Agora, porém, deixa que o prazer e o desprazer sejam também órgãos por meio dos quais as coisas se revelem como elas próprias são por natureza.
De meros sentimentos, prazer e sofrimento se tornam nele órgãos sensíveis, por cujo intermédio o mundo exterior é percebido. Assim como os olhos não agem por si, quando veem alguma coisa, e sim fazem agir as mãos, o prazer e a dor, tão pouco, nada provocam no pesquisador espiritual, enquanto este os emprega como meio cognitivo. Eles recebem impressões e o que foi experimentado mediante dor e prazer ocasiona a ação. Quando o homem exercita prazer e desprazer, de modo a torná-los órgãos de transição, estes constroem em sua alma os órgãos genuínos por cujo intermédio o mundo anímico se descortina para ele. Os olhos só podem servir ao corpo pelo fato de serem órgãos de transição para impressões sensíveis. Prazer e dor transformam-se em olhos anímicos quando cessam de ter um valor puramente intrínseco e começam a revelar a própria alma, a alma alheia. Lemos mais um pouco ou paramos? Eu acho que podia parar, não. Muita coisa Sim, já, né? tá bom. Não Vamos sei, para parar. mim, né? O que vocês acham? Sim, sim, vamos parar. Tá. Vou interromper a gravação.